dia. Me ouvem? Alô, alô? Ah, sim. É, eu fechei o áudio de todo mundo, David. Eu sei. Eu vou, eu vou permitir durante a aula, mas depois eu falo. Meu áudio tá chegando bem? Bom dia, cá. Tá, porque eu tive uma reunião ontem e falaram que meu áudio estava muito ruim. Estava muito baixo. Beleza. Daqui a pouco a gente começa. Bom? Bom, gente, eu vou começar a aula, tá? E eu vou olhando para o chat bastante hoje. Hoje é melhor não notar nada, Bia, tá? Hoje é melhor não notar nada. Hoje é uma aula, assim, vocês vão ver que é bem diferente a proposta da aula, tá? Eu vou deixar até o chat aberto aqui. Bom, gente, exatamente por se tratar de uma aula diferente, eu bloqueei o som de vocês, tá? Vou liberar durante a aula, mas nesse início, como é um início muito... Às vezes, depende muito do grupo com o qual eu trabalho, tá? De alunos. É um assunto muito polêmico, tá? Pode gerar discussão, tá? E discussão no mau sentido. Discussão no bom sentido não tem nenhum problema, tá? Se fosse, obviamente, ao vivo, né? A gente estaria lá em sala de aula, eu contornaria, tal, sem o menor problema. Não estando ao vivo, eu temo um pouquinho, porque se tiver um bate-boca, cada um abre o microfone e vira um inferno, né? Então, por isso que eu fechei, tá? O microfone no primeiro momento, tá? Mas depois eu abro, e aí, se passar por essa parte que eu acho que pode ser complicada, se passar tranquilo, sem problema, tá bom? Deixa eu só mexer numa coisinha aqui para melhorar a minha tela, para facilitar aqui. Bom, como vocês podem ver, a gente vai estudar variantes linguísticas. Gente, variantes linguísticas, como eu estava dizendo para o David, antes de começar propriamente a matéria, é um assunto limítrofe entre linguística e sociologia, tá? E a gente trata isso dentro da faculdade num ramo que chama sociolinguística, tá? Ou seja, a intersecção entre sociologia e linguística, tá? Existe uma abordagem de vestibular que, e a gente vai focar, obviamente, para o vestibular, existe um foco para o vestibular que aborda só a parte de linguística, a parte de linguagem, propriamente dita, tá? Esse tipo de abordagem, quase que exclusivamente de linguagem, não dá para falar que vai ser sempre só linguagem, não tem como, tá? A gente vê muito em FUVEST, Unicamp e tal. Quando a gente olha para o Enem, a abordagem é mais sociológica, que seria mais esse campo sociolinguístico, tá?
Então, eu queria deixar algumas coisas marcadas antes do início de a gente começar a ver conteúdo. Primeiro, a aula de variantes, tá? Ela, na montagem do meu curso, ela abre o restante dos assuntos do semestre, tá? Para encerrar o semestre, a gente tem ainda aula até de conteúdo mesmo, né? Até o quase final de novembro, antes de começar a revisão, pela mudança de calendário. A gente tem bastante aula, mas o conteúdo que a gente tem, embora ele seja um conteúdo vasto, a quantidade de assuntos é pequena. A gente tem aí pela frente mais 5 assuntos só para encerrar o programa, né? Então, em quantidade de assuntos, o curso, dizendo dessa forma, é curto, mas são assuntos extensos, tá? Bom, esses 5 assuntos, eles têm por trás, eles têm como pano de fundo exatamente a aula de variantes linguísticas, tá? Vocês vão perceber que, encerrada a aula de variantes, todos os outros assuntos que eu for iniciar, eu sempre vou contextualizar sob a ótica de variantes. Então, essa matéria, variantes, ela tem uma importância muito grande em termos de vestibular, da forma como eu construí o curso, pelo seguinte: eu já disse para vocês mais de uma vez que 70%, pelo menos, do conteúdo de qualquer vestibular que vocês forem prestar está agora no segundo semestre, né? Por isso que eu falei que não é uma boa escolha o aluno ficar fazendo matéria do primeiro semestre em detrimento de matéria do segundo, né? Deixar a matéria do segundo semestre para trás para ficar estudando matéria do primeiro, tá? Falar nisso eu já vou falar daqui a pouco a respeito do plantão, tá? Bom, então, gente, em termos estatísticos, em termos de incidência, os assuntos que estão por vir, né, eles têm uma incidência muito maior. Você já viu na aula de pontuação que eu falei, a aula de pontuação é certeza de que você vai usar no vestibular. Não sei se vai cair questão, mas redação você vai fazer. Então, uma aula que tem certeza de que o aluno vai usar no vestibular, ela ganha em cursinho uma importância muito grande. Então, quer dizer, o aluno, e falei para vocês, né, em pontuação, no meu entender, você tem que fazer todos os exercícios. Não pensando só em exercício, mas sim treino para redação, tá? E eu te diria isso para todas as matérias aqui para frente. Então, turma, qual que é o raciocínio para você ver a importância dessa aula? Se 70% do segundo semestre, 70% do vestibular está no segundo semestre. Se essas matérias do segundo semestre têm por trás o conceito de variantes, você tem que ter a consciência da importância dessa aula. E é uma aula, eu diria, para encerrar essa apresentação, é uma aula duplamente importante. Por quê? Porque além de ela estar por trás de todo o conteúdo que está por vir, ela vai fundamentar a abordagem moderna que a gente dá à matéria, tá? Os vestibulares cobram questões de variantes diretamente. Então, pensando na prática no vestibular, variantes cai de maneira direta e cai de maneira indireta. Então, para você entender, um dos assuntos que a gente vai discutir nessa sequência de curso é colocação pronominal. A gente, no português contemporâneo, a gente tem colocado o pronome no início de frase, né? A gente tem dito coisas assim, me chama quando o professor chegar. Essa frase, na variante culta, está inadequada. Eu quero que você veja como que o aluno que domina um assunto pela regra, mas não tem como pano de fundo, eu acho que fica clara essa ideia de pano de fundo, né? Não tem como pano de fundo variantes, você vai ver como o aluno não consegue responder o vestibular moderno. Então, eu estava dizendo assim, a gente hoje em dia tem dito muito assim, me chama, me empresta R$ 10. Essas frases, elas estão inadequadas ao padrão culto. Deve ter aluno que aprendeu que pronome átono, tá? Vou explicar. Pronome átono não pode estar no início de frase. Me é um pronome átono. Então, gente, me chama é uma frase inadequada ao padrão culto. A frase adequada ao padrão culto é chama-me. Não é necessariamente chame-me, é chama-me.
Tá? Então, o aluno que aprendeu isso, ele pode ter aprendido de maneira diferente. O que o aluno pode ter aprendido? Que próclise, quem não aprendeu o nome, fica tranquilo, tá? Que próclise, o que é próclise? Pronome no início da frase. Próclise é proibido em início de frase. Então, o aluno eventualmente decorou essa regra. Próclise é proibida no início de frase. Aí, quando o aluno vai escrever a redação dele, ele não escreve me chama, ele escreve chama-me. Beleza. O aluno, quando vai resolver um teste, aí o vestibular coloca, indique a frase com marca de oralidade, o aluno marca me chama. Legal? Agora, o que não está respondido nisso? Por que as pessoas falam me chama, mas a gramática normativa fala que é chama-me? Dizendo de outra forma, por que as pessoas estão falando diferente da forma como é prescrita pela gramática? Então, veja, o aluno que decorou uma regra não pode ter pronome ato no início de frase, beleza. Agora a pergunta é, por que não pode ter o pronome ato no início de frase? E vem uma outra pergunta, por que em Portugal, que também fala português, na prática, na fala oral, eles não falam me chama? Eles não falam me dá, eles falam dá-me. Então, por que lá fala de um jeito, aqui fala de outro? Quem está falando certo? Entendem? É isso que está... colocação pronominal é o próximo assunto que a gente vai estudar. É isso que está por trás dessa aula de variantes. Então, quando eu te der aula de próclise, ênclise e mesóclise, o que é isso? Colocação pronominal? Eu vou te falar assim, ó, o pronome pode estar nesta posição. Tudo bem, gente? O que o aluno tem que começar a se perguntar? Por que o pronome? Na verdade, desde o começo do ano você tem que estar se perguntando isso. Por quê? De onde que veio essa regra? E se o aluno não tiver consciência de variantes, tudo fica perdido. Aí volta para aquela aula de gramática só decoreba. Tudo bem? Isso é olhando a matéria... Espera só um pouquinho. Isso é olhando a matéria, gente, sob a ótica linguística. Só que... Eu quero que você dê uma olhadinha rápida, tá? Só que, como eu te falei, isso aqui é uma abordagem sociolinguística. Isso aqui eu peguei de sociologia. E vocês vão entender por que eu tirei o áudio, tá? Esses tipos de preconceito aqui, ó, até o 8, eu acho que hoje todo mundo aceita como existente. Não dá para nenhum homem, presta bem atenção, e aqui que eu quero que evitar polêmica, tá? Não dá para nenhum homem achar que ele não tem preconceito sexual. Não estou dizendo que o homem seja preconceituoso, estou dizendo que ele tem preconceito. E quanto mais velho é o homem, mais preconceito dentro dele tem. Então, preconceito só se combate de uma forma. A gente assumindo que a gente tem preconceito. Entende a diferença entre assumir que tem preconceito e ser preconceituoso? Então, a minha geração, e gente, isso aqui é muito fácil de ver pela escolha das palavras. Preconceito contra negro. Vocês estão cansados, a situação está negra, criado mudo, são expressões racistas. E não que quando eu falo, eu, Rubão, tá? Quando eu falo criado mudo, eu seja racista. É uma expressão racista. Ah, mas eu não sabia. O desconhecimento não é fato para não ser, entre aspas, condenado. E você está vendo aqui, então, o que eu costumo falar? Eu costumo falar assim, ó, todo homem heterossexual, ele tem que se convencer de que ele é preconceituoso. Ele tem que se convencer de que ela é machista. Ele tem que se convencer de que ele é machista. Tá? Porque se a gente não se convence, e estou falando a gente, nós homens, heterossexuais, tá? Se a gente não se convence de que é machista, a gente vai continuar sendo. Todas as pessoas brancas, homens e mulheres, têm que se convencer de que é racista. A gente está numa sociedade racista. Ah, bom, mas eu não sou racista. Você tem racismo, é diferente. Eu tenho racismo.
E o que a gente tem que fazer, gente? Combater diariamente. Diariamente. Porque se a gente fica com essa negação, qual que é a atitude do racista? Qual que é a atitude do machista? O negacionismo. Ah, eu não sou racista. Tudo bem. Você pode não ser racista, mas você tem comportamentos racistas. E, gente, a reação de quem é, a primeira reação, por isso que eu fechei o microfone de todo mundo. A primeira reação de quem é falar que não é. É a primeira reação. Vá uma mulher falar para um homem que ele está sendo machista. Qual que é a primeira coisa que o cara fala? Não sou. Não fui. E isso não se questiona. E você está vendo que, nem vou falar de preconceito contra a aparência, né? Nós temos um aluno na sala que sofreu bullying na escola. E bullying não é aquela tiração de sarro eventual, é aquela, entre aspas, perseguição. Isso leva ao suicídio de algumas pessoas, né? Acabou de acontecer com Madonna, preconceito etário. Ó, o preconceito existe com todos. Se for mulher, se acentua. A Madonna, não sei se vocês viram, esse final de semana, ela fez um texto defendendo a cloroquina. Caíram de pau nela. E entre as coisas que falaram, sabe o que foi? Pô, você com 60 anos, você não tem como falar de cloroquina. Engraçado que a gente tem um presidente que está falando isso o tempo inteiro, que tem a idade dela, e ninguém falou que ele não deveria falar pela idade. A turma entende? Então não há dúvida, gente, de que preconceito contra mulher, contra negro, ele é sempre acentuado, porque nós somos uma sociedade racista. O Brasil é uma sociedade machista. Eu estava assistindo um documentário ontem no Netflix, que fala, e acho que é legal falar isso, sobre o surgimento da AIDS. A AIDS ela surgiu no início da década de 80. E caso vocês não saibam, ela foi inicialmente tratada, foi designada como peste gay. Ou seja, ao designar uma doença como peste gay, bom, vocês estão vendo o que está acontecendo. Agora que eu me dei conta, né? O que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje que eu digo hoje, né? Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um minutinho. Que eu não sei como é que eu faço agora. Espera aí. Tá liberado desmutar, tá? Vocês viram o que acabou de acontecer no Brasil hoje, em que a menina que foi estuprada pelo tio, alguém chamou no chat? Puta, David, na verdade, David, é uma série, cara. Eu tô muito, espera só um pouquinho, David. Eu tô olhando aqui, tá? São documentários, tá, David? Chamam-se... Peraí. Eu estou no episódio 9, que é exatamente sobre AIDS. O negócio do Netflix está por cima. Depois eu vejo, David, deixa eu ver. Chama História, direto ao assunto. História, direto ao assunto. Tá? Ó, quer ver, David? O primeiro episódio é Fast Food, segundo Corrida Especial, Ascensão da China, Petróleo no Oriente Médio, Feminismo, Energia Nuclear, AIDS, Genética, tá? Enfim, então, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo com a menina que foi estuprada pelo tio, que estão inconformados com o aborto que a menina vai fazer, mas não estão inconformados com o estupro do tio por 4 anos. Quer dizer, uma criança de 6 anos estava sendo estuprada e foi estuprada, e ainda falam assim, pô, como é que ela não reagiu, como é que ela não falou nada? Ainda tentam justificar o estupro. A turma entende? Então, gente, vocês estão vendo aqui, ó, aqui estão em ordem, não é em ordem crescente nem decrescente, tá? São listados 10 tipos de preconceito.
E você está vendo aqui preconceito linguístico, ó. Essa aula, eu acho que é uma aula delicada, por quê? Porque a reação do preconceituoso, vou falar diferente, a primeira reação do preconceituoso é negar o preconceito. E quando a pessoa preconceituosa nega o preconceito, ela não consegue superar. Então, enquanto, na minha visão, homem, não é na minha visão só, enquanto o homem ficar falando que não é machista, ele vai continuar tendo machismo. Enquanto o aluno, agora voltando para a nossa aula, enquanto o aluno ficar achando que não tem preconceito linguístico, ele vai continuar sendo preconceituoso. A gente vê muito isso, entre alunos, a gente vê muito isso no primário. Criança é muito ruim. Criança tem uma maldade muito grande. Pode fazer as coisas por inocência? Até pode. Só que a partir do momento que adquire consciência daquilo que está fazendo mal para o outro e continuar, é maldade. E vocês devem ter passado, todos vocês devem ter passado pela vida, aí que uma funcionária mais simples da escola, aí vem o preconceito social também, né? Porque muita gente acha que, por exemplo, o professor é empregado. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Professor, se é empregado, não é do aluno, é da escola. Então, a relação professor-aluno, e pode ver como isso se perdeu na escola. Então, o aluno, ele não tem a empregada, a funcionária da escola da limpeza como empregada dele. Mas a gente tem uma classe média em São Paulo que come bosta e arrota caviar. Vocês sabem muito bem. Então, gente, é uma aula muito delicada. Por quê? Porque a gente vai mexer com ferida de algumas pessoas. E isso pode ser levado para o lado pessoal. Não deve ser. Tá? Vai ser uma... Você veja, quando eu falo de preconceito religioso, nossa, vá você falar para alguém que é desses religiosos fervorosos que você não tem religião. Eles já te chamam de ateu. Eles nem sabem o que é ateu. Ateu não é não ter religião, mas eles vão te chamar de ateu. E se for ateu, qual que é o problema? Qual é o grande problema de ser ateu? Existe algo chamado livre-arbítrio, que, salvo engano da minha parte, está na Bíblia. E há pessoas aí que entendem de Bíblia e podem se manifestar. Entendem? E outra, por que há uma briga? E vou repetir, quem geralmente briga é o primeiro a negar. Por que há uma briga para impor uma religião acima da outra? Eu não consigo entender uma religião que critica a outra. E a gente tem exemplo. Gente, a gente tem exemplos históricos, né? As cruzadas foram uma briga exclusivamente religiosa. Só que demorou 1000 anos para a história registrar isso. E hoje está acontecendo uma briga religiosa outra vez. Não de hoje, já sempre ocorreu, né? Vocês não devem se lembrar, mas teve um canal, e não vou citar, obviamente, por razões éticas, um canal, e não hoje em dia não existe só um, então é tranquilo, em que um pastor chutou uma santa. Uma representação de uma santa. E não estou criticando nenhuma nem outra, estou registrando um fato. Foi um fato. Isso é uma briga religiosa, é um preconceito. A pessoa ter uma religião não significa que a outra é ruim. Entendem? Então, e outra vez aqui, ó, agora voltando para a gente aqui. Meu medo passou. O preconceito linguístico existe. Nós vamos dar uma abordagem para o vestibular? Vamos. O Enem tem essa abordagem, tá, gente? Tem uma abordagem mais sociolinguística. FUVEST e tal, FUVEST, Unicamp e tal, tem uma abordagem mais linguística. Tudo bem? Em frente. Entende, David, por que eu não deixei slide para anotar? Porque não é uma aula muito... Tá, vê se você confere se o microfone está aberto, David? Tá sim. Beleza.
é uma aula mais para a gente hoje adquirir consciência de algumas coisas do que propriamente de ficar anotando. Ô, gente, antes de continuar, deixa eu só falar uma coisinha. Meu plantão está marcado para sexta-feira, das 4 às 6. Tá? Então, houve um pedido de alguns alunos, na verdade, e eu vou estender para todos. Então, como é que vai funcionar o plantão de sexta-feira? Das 4 às 6, tá? Eu vou tirar aula de assuntos, vou tirar dúvida, perdão, de assuntos recentes. Então, eu vou tirar dúvida na sexta-feira, basicamente de pontuação e de variantes, tá? Eu acho que na sexta-feira, a gente deve começar outra matéria, mas não deve ser suficiente para fazer tarefa ainda, tá? Bom, depois das 6 horas, sem final programado, mas no máximo às 8, tá bom? Não vai ter um horário fixo, tá? Eu vou estar de plantão para tirar dúvida de quaisquer assuntos já vistos, tá? Ah, bom, então eu estou com dúvida sei lá, de junta de nominal e complemento, que a gente usou para pontuação. De oração subordinada e coordenada, tá bom? Então, vai funcionar assim, tá? Para não ficar uma coisa muito bagunçada, tá? Matheus, em particular, o Matheus, você tem vestibular, não sei como é que está o vestibular, Matheus, se foi reagendado ou não. Nesse horário das 6 às 8, Matheus, eu tiro dúvida de assunto que você está antecipando eventualmente, tá? Então, das 4 às 6 fica para assunto recente, e das 6 às 8, gente, para qualquer assunto, tá? De português, tá bom? No máximo até às 8. Se a gente fizer em 1 hora, ninguém mais tiver dúvida, beleza. Combinado? Beleza? Bom, o pessoal, eu queria que vocês, dentro dessa ótica, tá? Para primeiro tentar tirar um preconceito que eventualmente possa ter, eu queria que você olhasse para essas 5 frases, tá? E visse qual delas tem erro. Ah, só uma coisa. Hoje, na aula de hoje, vocês, ao final dela, pelo menos eu espero, a gente vai reinterpretar, tá? O critério 3 da FUVEST e o critério 1. Eu não acho que é reinterpretar, a gente vai entender completamente o critério 3 da FUVEST e o critério 1 do Enem. Porque é uma discussão que eu nunca pude ter com vocês por conta dessa aula, tá? Quando eu digo hoje, é nessas aulas de variantes. Então, eu acho que hoje, finalmente, eu vou conseguir fazer com que vocês entendam completamente o critério 1 do Enem e o critério 3 do FUVEST. E eu vou repetir. Eventualmente, o aluno estava perdendo nota sem sequer saber que estava perdendo nota. Tá bom? Então, eu queria, primeiro, que você tentasse ver qual ou quais dessas frases tem erro, tá? Eu quero tentar fazer uma pergunta o mais amplo possível, sem te induzir a nada. Tá bom? E por isso que eu estou falando qual ou quais. Se 1, 2, 3, 4, 5, nenhuma, não me importa. Tá? Então eu queria que você visse, num primeiro momento, qual ou quais dessas frases estão inadequadas à norma culta. Vai pensando. Ou seja, vai tentando achar erro. Tá? E segundo, qual dessas frases tem o erro mais sério? Tá? É óbvio que tem frases com erro, porque senão não teria como eu fazer essa pergunta. Então, quero que você veja qual ou quais frases tem erro, tá, gente? E qual delas tem o erro mais sério. Para a gente de vestibular, quando eu falo erro mais sério, seria assim, qual delas descontaria mais nota? Não esquece nunca que quando a gente pensa em termos de vestibular, seriedade é sempre assim, né? O que mais cai no vestibular, o que mais vale no vestibular, tá? E eu queria que você tentasse, gente, seria legal. Por isso que eu falei que a aula de hoje é uma aula mais para a gente tentar fazer uma aula menos expositiva e mais dialógica, mais com diálogo, tá? Do que propriamente com anotação. Eu acho que o ponto para anotar nem vai chegar hoje, tá? Gente, então, para a gente tentar organizar a discussão pela internet,
Vocês estão vendo que tem 5 frases, tá? Eu queria, para a gente iniciar a discussão, que você me dissesse algo assim. Primeiro, quantas dessas frases tem erro? Se uma, duas, três, quatro ou 5. Pelo menos uma, obviamente, tem. Entendeu? E eu queria que você me dissesse isso. Primeiro isso. E depois você tentasse me dizer... Desculpa, alguém acho que ia falar, né? E depois eu queria que você tentasse me dizer qual dessas frases com erro é o mais sério para a redação. Qual deles desconta mais nota? Eu não sei se alguém ia falar, eu falei por cima, mas fica à vontade. Quer arriscar, David? Porque, no fundo, o diálogo geralmente se dá entre mim e você, entre mim e mais algumas pessoas. Eu acho que é a 3, Rubão. Desculpa, gente, só para gente falar, me fala assim, ó, primeiro quantas frases tem erro, tá? Aí depois a gente vê qual, tá bom? Primeiro quantas. Eu queria que todos pensassem, mesmo que não falasse, né? Quantas dessas frases tem erro, tá? Aí depois a gente passa. Eu vi que a Bia respondeu no chat, né, Bia? O Samuel, tá? A Gi, eu não sei se a resposta da Gi, por exemplo, está falando da terceira ou se 3 frases. Então, tenta primeiro me dar uma resposta numérica, porque eu só quero mostrar uma coisa para vocês dessa aula, tá? Quantas dessas frases tem erro? Só uma, 2, 3, 4 ou 5. Aí, num segundo momento, a gente vê qual. Tudo bem? Tá? E aí, depois, essa discussão, ó, a discussão que está por trás, tá? Que também me interessa. Qual delas tem o erro mais sério? Tá bom? Fiquem à vontade. Vocês viram que quantas dessas frases têm erro? Acho que 3. David está falando que acho que tem 3 frases. Pode falar, viu, David? O microfone está aberto, pode falar agora, tá? Não precisa ficar escrevendo, não. Que ainda vai escrever errado. 3 frases. Alguém acha diferente? 4, 5? Samuel, 3. Tá. A Bia Rede, acho que... Peraí, calma. A Gibelo, 3. A Bia Rede, acho que 5. Natália, 2. Diego, 3. Tá bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta, tá? A Ana Beatriz, 2. Tá. Ô, gente, dessas que vocês acham que tá errado, qual delas vocês acham que perderia mais nota na redação? Portanto, qual delas vocês acham... Tem mais do que uma, assim. Qual delas vocês acham que tem o erro mais sério? A primeira, a quinta, o David, seriam erros mais sérios. A Larissa, primeira. Mais alguém quer arriscar responder? Bom, então vamos lá. A Natália, segunda. Tá. Bom, gente, o lance é o seguinte. As 5 frases têm erro. Tá? As 5 frases têm erro. O que eu quero... Boa, Bia. O que eu quero que vocês entendam? Nenhuma delas, o erro é mais sério do que outro. Não existe erro mais sério do que outro. E a partir desse momento, a gente nem vai mais usar a palavra erro. Eu vou me policiar muito. A gente vai falar que essas frases têm inadequação a um padrão linguístico. Se elas têm inadequação a um padrão linguístico, significa que elas têm adequação a outro padrão linguístico. Está compreendendo? Elas têm inadequação a um padrão linguístico, mas elas têm adequação a outro. Agora, vê se é claro o que eu vou falar. Essa inadequação a um padrão linguístico é rotulada como erro. Mas a adequação a outro padrão não é rotulada como acerto. Ou seja, o conceito de certo e errado é completamente arbitrário. O conceito de certo e errado é arbitrário. O conceito de ser
aceito ou não socialmente como uma característica, é arbitrário. E é imposto por quem? Geralmente pelo grupo dominante. Por isso que não tem cabimento falar em racismo reverso. Não tem cabimento em falar racismo reverso. Porque o grupo dominante não é de preto. A turma está entendendo? Entende? Então, o que é considerado certo ou errado em linguagem é imposto. Não foi discutido socialmente. E foi imposto por quem? Por aquelas pessoas que frequentam escola. Eu sei, Gi. Eu sei, é foda. Mas vai falar isso para um racista, Gi. Vai falar isso. Ele vai tentar falar que existe. Ele vai tentar falar que existe. É a mesma coisa falar para o feminista, para o machista, que quer resolver as coisas na porrada com a mulher e fala direitos iguais. Olha a cabeça doente desses caras. Para ele, direito igual da mulher é resolver as coisas na porrada. Né? Então, gente, o que acontece? Eu estou falando coisas agora muito para o Enem, tá? A norma culta, ela é imposta. E ela é imposta por quem? Pela classe dominante. Quem é a classe dominante no Brasil? Brancos, por isso que a língua está cheia de racismo contra negro. Tudo bem? Brancos na faixa social do topo da pirâmide. Por isso que a linguagem tem preconceito racial, a linguagem tem preconceito social. Agora, gente, eu comecei a aula desse jeito aqui de propósito. Veja, você aluno, se algum dia te deu uma vontade louca de rir de uma pessoa geralmente simples, e essas pessoas geralmente simples, geralmente trabalham para essas pessoas ditas de classe média. Tá? Não é nem de classe rica, porque classe rica não se mistura com classe média. Classe rica pouco frequenta shopping. É o shopping que frequenta a classe rica. Quem é rico, a loja vai até cada pessoa. A pessoa não vai até a loja. Esse é o rico. Rico não é quem anda de Mercedes. Rico é quem não anda de carro. Então as pessoas no Brasil confundem classe média com ser rico. Né, gente? Então, turma, quando o aluno, se eventualmente, não quero acusar ninguém, você viu uma pessoa simples falar, por exemplo, malmita, e te der aquela vontadezinha de rir, você está sendo preconceituoso. Se algum dia você viu uma pessoa falar aquele R bem característico de caipira, porteira, e veio aquela vontadezinha de fazer uma brincadeira, você é preconceituoso. A classe preconceituosa linguisticamente, a classe mais preconceituosa linguisticamente do Brasil, está na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. São os dois núcleos mais preconceituosos. Por quê? Porque a força do dinheiro está aí. E é aí que se determina o padrão culto. É por isso que muita gente fica tentando imitar o R do carioca, que é a coisa mais ridícula que tem. A pessoa não é de lá e tenta imitar. A turma entende? Gente, agora veja. Olha como o preconceito pode estar tão enfronhado na pessoa que ela começa a querer se justificar. Se um dia te deu qualquer vontadezinha de rir de uma pessoa que erra, entre aspas, esse erra, eu deveria estar rindo dos alunos que não viram que as 5 frases estão erradas. Agora, você imagina eu, professor, rindo do seu erro. Você ia ficar putaço.
E você ia falar, você é meu professor, você não pode rir. Peraí. Mas aí essa mesma pessoa que um dia ri de alguém, ela não quer que riam dela? Aí você vê a hipocrisia do brasileiro. Aí você vê a hipocrisia atual da sociedade brasileira. Por que que a sociedade brasileira é tão hipócrita como é hoje? Entendem? Sim, sim, é. Não tem dúvida. Por isso que eu falei, eu abri a aula, gente, falando que essa aula aqui é muito delicada. Eu já tive momentos dessa aula bem polêmicos. E toda vez que se dá polêmica, vou falar diferente, tá? Toda vez que se deu a polêmica, eram pessoas que de fato eram preconceituosas. E quando eu abri aula, e não foi sem querer, quando eu falei de machismo, quando eu falei de racismo, eles estão chamando de etarismo, tá? Preconceito contra idoso. E está aparecendo muito nas mídias sociais. A gente sabe que a sociedade brasileira não aceita o velho. A gente sabe muito bem disso. E agora está aparecendo nas mídias. Né? A arrogância juvenil, o que é normal, aparece num preconceito. Então, o desconhecimento da juventude está sendo transvestida em agressão. Porque na internet é muito fácil agredir, né? É agressão anônima. É agressão anônima, é muito fácil agredir. Né? Então, gente, tenta imaginar nesse ponto da aula, eu rindo de quem não viu os erros, o erro das 5 frases. E, ó, geralmente a pessoa que é machista, quando eu falo que as 5 estão erradas, geralmente a pessoa que é machista, não, desculpa, preconceituosa, né? Ela fala, ah, é. Mas ela não consegue dizer onde está o teu erro das 5. Então, gente, primeiro, tá? Não importa o tipo de erro. Não importa o tipo de erro. E erro é uma convenção determinada pela classe dominante financeiramente. É isso. A língua de um país, ela é determinada, e não é só do Brasil. A língua de um país, ela é determinada pela classe dominante. Tudo bem? Se a gente tivesse um presidente minimamente culto, minimamente, ele não estaria cometendo os erros linguísticos que ele comete. Mas o que eu vou garantir? Que 90% de vocês, pelo menos, é incapaz de perceber a quantidade de erro que o atual presidente comete. Mas quando tinha um outro presidente que cometia erros que você percebia, aqueles erros do tipo Menas, ela tá meia doente, como é erro que você percebe, ele vale menos. Como o erro que o atual presidente comete você não percebe, então parece que não tem problema. E ele comete tanto ou mais erros do que qualquer outro presidente. Por incrível que pareça, desde que eu me entendo por gente, o presidente que menos erra, ou que menos errou, foi o Sarney. Agora, sofreu muito preconceito por ser nordestino. E ele sofreu preconceito de quem? Do Centro-Sul. E era pela linguagem, entre outras coisas. Entendem? Então, gente, ó, essas frases aqui, só para você ver, tá? A gente vai estudar tudo. A primeira se corrige dessa forma, ó. Bolsonaro interveio na PF. Eu vou contar uma coisa para você. Nem existe a forma interviu. Nem existir, existe. Não existe. Não, Rubão, mas não é o verbo intervir? Não existe. Não tem o verbo, essa forma interviu. Tá? Aqui é reover. Não existe a forma reaver. Não existe. Agora, gente, veja. Se o aluno está ouvindo a aula e ele, por um acaso, olha que eu quero que você, olha a postura que eu quero que você tenha, tá? No início dessa aula. Se o aluno algum dia ouviu alguém falar menos e deu aquele streamilique, né? Porque os afetados têm streamilique. Fala, olha, tá falando menos. E você fala reaver, eu deveria dar streamilique. Isso aqui é a frase dessa demente, dessa Sarah Winter aí, ó, que devia estar presa. O correto é propuser, não é propor. Tá? Essa frase aqui a pessoa acha, ó, essa frase, as mídias sociais avisaram-lhe de quê?
Essa frase está errada porque tem dois objetos indiretos. Não eram os erros de verdade, Bia? Esse é o risco da prova-teste, ó. Gente, mas isso aí é o erro da prova-teste, Bia. Tá vendo? Gente, esse é o risco da prova-teste. Tá vendo? Bom dia, Rubão. É a Sara. Tudo bem? Oi, Sara. Eu também a mesma coisa, eu achava que eram outros erros. Então, esse é o risco da Inferno. prova-teste. Esse é o erro da prova-teste. Tá? Bom, gente. E aqui, ó, esse a nível D, ó, olha o que eu vou falar. Esse a nível D é um erro típico de quem frequenta escola. Então, turma, o que eu quero que você ponha na cabeça? Isso aqui, ó. Que variantes linguísticas são diferentes formas de falar e de escrever. E não existe uma forma melhor do que outra. E não existe uma forma melhor do que outra. Nem de falar, nem de escrever. Com calma. Rubão, quer dizer, então, que na redação eu posso escrever de qualquer forma? Não. Por isso, gente, que o domínio da norma culta, ó, ouçam com atenção, é um fator de opressão social. O domínio da norma culta é uma ferramenta de opressão social. Por que uma pessoa que não domina a norma culta, ela não pode prestar um concurso público para fazer para desenvolver uma profissão em que ela não vai ter que escrever, mas sim falar, e falar todo mundo fala português? Entendem? Em que a linguagem não é ferramenta de trabalho. Por que os concursos públicos, já pensou nisso aqui, ó? Por que os concursos públicos de nível médio pagam menos, as profissões mesmo, nas carreiras, pagam menos do que as profissões de nível superior? Vocês já pararam para pensar que numa sociedade capitalista, muito dinheiro determina as coisas. Então as pessoas começam a escolher profissão pelo dinheiro. E por que se privilegia? Estão acompanhando meu raciocínio? Por que se privilegia financeiramente as profissões em que a pessoa frequenta mais escola, tem maior domínio? A turma está compreendendo? Então, tanto é verdade que tem um livro de um cara que está na banca da Unicamp, que chama Círio Pocente, Não é Segredo, eu acho que é dele ou do Rodolfo Hilário, dos dois, que chama Linguagem e Opressão. Quantas e quantas vezes, gente, eu já ouvi gente falando assim, ó, Rubão, eu tenho medo de escrever porque eu tenho medo de você ficar vendo erro. Essa é uma das razões pelas quais, quando eu dou aula, eu me vigio para aquilo que eu vou falar, só que ao mesmo tempo eu vou soltando umas expressões comuns da fala. Para quê? Para o aluno sentir uma certa aproximação. Porque senão tem aluno que nem coragem de tirar dúvida tem, não porque ele é envergonhado, mas sim porque ele tem medo que riam do erro dele ou coisa do tipo. A turma entende? Pessoal, vocês estão vendo o quanto que está por trás de sociologia dessa aula? Tá? Em termos de incidência vestibular, para você adquirir consciência, existem 4 tipos de variantes, tá? Que a gente vai estudar. Primeiro, existem só esses 4 tipos? Não, não existem. Segundo, essas são as variantes de nível de ensino médio. Tá? Passíveis, portanto, de serem questionadas. Tá bom? Vocês vão ver que o Enem, ele dá preferência à variante histórica e geográfica. Tá? O Enem. Turma, ó, eu estou direcionando o estudo de acordo com o interesse de vocês. Tá bom? Então, o aluno que tem o Enem, uma ferramenta importante para aprovação, né? Você vai perceber que isso aqui tem mais incidência. Por outro lado, quando você olha para o vestibular, vamos falar de vestibulares todos menos o Enem, tá? Você vai ver que aqui a mais cai é a social.
Então, a variante de situação, ela tem uma menor incidência. Por quê? Porque ela vai cair na redação de todo mundo. Então, a variante de situação vai ser cobrada na redação de todos vocês, independente do vestibular que você for prestar. Entendem? Então, em termos de pergunta, histórica, geográfica, Enem, social, vestibulares tradicionais. E a de situação? Ela é averiguada na redação de todos. Por isso que eu fiz um levantamento de 2007 para frente, tá? Quando esse assunto começou a pipocar no vestibular, que perguntas de variante de situação, eu só tenho 3, as 3 da FUVEST. Mas se a gente pensar, né, de 2007 a 2020, tá? 3 questões estatisticamente é nada. A gente vai estudar, tá? Agora, gente, o que é importante de eu falar vendo os vestibulares tradicionais? Eu vou fazer uma analogia, tá? Quando a gente começou a dar aula de coesão para os alunos, muito tempo atrás, não para vocês, tá? A gente não usava os termos anafórico, acho que você vai lembrar que eu falei disso. A gente não usava os termos anafórico e catafórico. A gente falava, ó, tem algumas palavras no texto que retomam outras, tal. Aí, de repente, começou a aparecer anafórico e catafórico no vestibular. O que a gente fez? A gente introduziu as palavras anafórico e catafórico, tá? Aí, a gente, ainda de coesão, a gente não falava hiperônimo e hipônimo, coisa que eu já expliquei. O que a gente falava? Ó, turma, tem palavras generalizadoras, tal. Eu acho que deve ter uns 5, 6 anos, não mais do que isso, a FUVEST colocou numa primeira fase dela, que é a tal da tira da prova de conhecimentos gerais. O que nós, professores, fizemos? Passamos a incorporar hiperônimo, tudo bem? Daí para frente, eu resolvi não andar atrás mais de vestibular. Eu quero estar um passo na frente de vestibular. Se vocês olharem para as provas hoje em dia, vocês vão ver que só caíram até hoje, pelo menos as provas que eu tenho conhecimento, e se alguém tiver um conhecimento além do que eu tenho, não tem nenhum problema, porque às vezes vocês conhecem alguma prova que eu não conheço. Esses nomes aqui não são nomes, obviamente, de ciências, das ciências linguísticas. Até hoje, caiu algum nome diferente desse? Não. Mas pode pintar. Então, primeira coisa, você vai ver que esses nomes que eu vou colocar aqui só vão aparecer no início dos slides. Tá? Então, quando eu falar em variante histórica, o nome técnico disso é variante diacrônica. Então, turma, só para vocês entenderem, tá? Como que o vestibular até hoje cobrou. Por exemplo, faz o enunciado assim, ó, a forma de falar português no Brasil não é a mesma. Há diferentes falares dependendo da região. Variante geográfica. Indica a alternativa em que a linguagem é um exemplo de variante geográfica. A gente resolveu um exercício desse de propósito. Eu resolvi na aula passada um exercício de aspas. A turma está lembrada? Quando apareceu a palavra causos? Aquilo é um exemplo de variante linguística. Tudo bem? Eu fico imaginando o vestibular cobrando exatamente aquela mesma questão, assim, ó. Indica a alternativa em que o emprego das aspas revela um uso da variante diatópica da linguagem. Pronto. Vai ser um inferno. Pessoal, não há dúvida, presta bem atenção, tá? Porque tem algumas coisas de bastidor aí. Não há dúvida de que uma das formas de deixar uma prova mais difícil é colocar nomenclatura técnica. Veja, se eu falo para você, indica alternativa em que a palavra tem um sentido genérico, é uma coisa. Indica alternativa em que a palavra é um hiperônimo, é outra coisa. Ok? Vamos lá. Dadas as mudanças que estão tendo no vestibular desse ano, tá? O que a gente não espera? O que a gente não espera? Embora existam variáveis incontroláveis, mas esperar que essa nota de corte, vou falar da FUVEST, tá? Que essa nota de corte da FUVEST não mexa muito, tá? Uma variação de 5% para baixo ou para cima é perfeitamente normal, isso é estatístico, tá? Subir 3 pontos ou aumentar 3 pontos,
Então, essa nota de corte entre 73 e 79 é uma coisa perfeitamente normal. Agora, veja, uma nota de corte de 79 é um completo absurdo. Tá certo? Então, o que a gente tem que se prevenir? A FUVEST pode artificialmente fazer a nota de corte descer. Como que ela pode artificialmente fazer a nota de corte descer? Fazendo uma prova mais difícil. Uma prova mais difícil, não necessariamente... Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Porque a falta de interação, gente, eu não sei se vocês estão acompanhando, né? E uma aula só falada desse jeito, de repente você se desconcentra aí, tá? Então, tá dizendo, uma prova mais difícil não necessariamente se faz por questões mais difíceis. Pode fazer exatamente por nomenclatura técnica. Então, há na sala vários alunos que já fizeram cursinho, inclusive comigo. Eu acho que você deve começar a ter conhecimento dos nomes técnicos disso aqui, ó. Você já aprendeu que de A é através, né, ó? De A é através. Ó, através dos estratos sociais, através das fases, topos é lugar, através, a pé da letra, né? Tá? Você tem levantamento topográfico, né? Cronos é tempo. Então, gente, agora você está percebendo que eu estou afunilando a aula para o vestibular, tá? Se, por exemplo, e é sem querer, por favor, a minha ideia não é criar terrorismo, não. A minha ideia é te preparar para uma mudança na prova, seja Enem, seja qual for. Então, se de repente o vestibular fala assim, ó, indica alternativa em que o emprego das aspas revela um exemplo de variante diastrática. Malandro, vai ser um arregaço. Vai ser um arregaço. E, gente, os livros nos quais a prova do Enem é baseada tem esses nomes aqui, tá? Tem esses nomes. Então, o que eu falo para o aluno? Principalmente, aí, talvez, para os veteranos. Né? Muito embora eu acho que mesmo aluno que não é veterano, hoje em dia os professores de português têm muita consciência disso aqui. Mas, gente, o aluno que é veterano, os cursinhos têm um compromisso maior com a aprovação, né? Porque cursinho vive de aprovação. Então, o que eu queria? Se você, aluno, veterano ou não, mas principalmente veterano, já tinha ouvido falar disso aqui, mas eventualmente nunca sequer tinha visto esses nomes, é uma coisa um pouco delicada. Mais uma vez, eu vou falar o seguinte, você pode ter tido a matéria, mas será que você teve a matéria com o nível de profundidade que o vestibular vai exigir? Tudo bem? Bom, até aqui tá claro? Então, turma, o que nós vamos ter que começar a fazer? E por que não é uma aula muito de decoreba? É uma aula de adquirir consciência. Eu acho que esses nomes, variante histórica, desculpa, vocês vão ver que ao longo da aula eu vou falar esses nomes, tá? E eventualmente esses, mas só aparece escrito esses daqui. Tá bom? Tá? Porque são os mais usados mesmo. Isso aqui é meio que uma prevenção minha. Se cair, eu vou dormir com a consciência tranquila. Eu nunca quero dormir com a consciência pesada. E falar assim, caralho, caiu uma coisa do vestibular que eu não tinha explicado. Tá? Cair, só o que eu explico, me faz dormir com a consciência tranquila. Tá? Ô, gente, então, o que eu quero? Eu vou conceituar o que é cada um desses tipos de variante. Você não vai ficar preocupado em decorar, tá? Você vai ver aí tranquilamente, tá? E aí nós vamos ver como é que cai. Então, falar uma coisa meio óbvia, mas você vai perceber que o que eu vou te perguntando, vocês já viram que toda vez que eu falo uma coisa óbvia, você já percebeu que com o passar do tempo, na aula mesmo, essa obviedade acaba desaparecendo na forma de pergunta, tá? Então, falar que a língua muda de época para época, tá? Eu trouxe um exemplo de mais de 500 anos, tá? Para você ler uma carta, um trecho da Carta do Caminho, tá bom? Gente, vai olhando, tá? E eu quero uma coisa muito simples, que você, primeiro, identifique as palavras cuja ortografia não estão adequadas
a ortografia atual. Eu acho que isso é tranquilo. Tá? Então, um trecho bem curto, né? Um trecho desse, eu quero que você identifique as palavras que não estão grafadas com a ortografia atual. E aí eu vou trazer a discussão, a segunda discussão, que é a que me interessa. Tá? Acho que é tranquilo, você percebeu que são essas. Tudo bem? Bom, houve uma discussão recente da introdução do Y na língua portuguesa. Na verdade, não é adequado o que eu falei. Houve uma discussão da introdução do Y. Na verdade, houve uma discussão da reintrodução do Y na língua portuguesa. A turma compreende? Agora, turma, quando você pega um texto desse de 500 anos, você consegue entender completamente. Texto escrito. Eu queria que você se imaginasse conversando com o Caminha na época do Caminha. Ou seja, e aí vem minha pergunta, tá? Saindo da língua escrita e indo para a língua falada. Variantes linguísticas são diferentes formas de falar e escrever, tá? Então, o que a gente já sabe? Que na época do Caminha se escrevia diferente do que a gente escreve hoje. Tranquilo, nenhuma novidade. Isso eu falei na aula passada, de pontuação inclusive, quando eu te mostrei uma cantiga. Tudo bem? Agora, faça um esforço mental, tá? Um esforço de criatividade. Imagine você conversando com o Caminha. Tá bom? Um português de Portugal de 500 anos atrás. Eu queria que você imaginasse você conversando com ele, se você teria a mesma facilidade de entender o que ele fala do que você teve e entender o que ele escreveu. A turma me entende? Ó, pessoal, vai acompanhando porque vai sair pergunta difícil. Vocês vão perceber que eu vou chamar muito nessa aula a participação de vocês, tá? Então, o que eu estou pedindo para você comparar de maneira simplificada? A forma como caminha, terminou 11h40 a aula, né? Só para me controlar. É isso, né? A forma como caminha escreveu 500 anos atrás, e a forma como caminha falava. Tudo bem? Eu acho que não preciso ir longe para te falar o quê? Que você não teria a mesma dificuldade, perdão, você não teria a mesma facilidade para entender o que ele fala do que ele escreveu. Correto? Todos concordam com isso? Então, a minha pergunta é, se falava diferente e se escrevia diferente, primeiro, por que a mudança na escrita é menos drástica? E segundo, tudo bem que eu falei? Por que a escrita muda menos do que a fala e, por consequência, a escrita é mais fácil de entender do que a fala? Porque, veja, gente, não precisa ir muito longe. Se você tiver avó, pessoas de mais idade, não pai e mãe, a não ser que sejam muito mais velhos, você já não consegue compreender algumas coisas que eles falam pela terminologia. E isso leva a preconceito, né? Conversa com alguma pessoa que usa cujo pra você ver. Puta que pariu. As pessoas preconceituosas chamam de velho. Não importa quanta idade tem. Fala assim, língua de velho. Como se falar corretamente ou se saber usar o cujo fosse coisa de velho. É coisa de gente que não é burra. Foi de propósito. Se é provocado, foi de propósito. Tá? Então, turma, olha a pergunta que o vestibular vai te fazer. Então, olha o que eu estou tentando te mostrar. O aluno ter consciência de que a língua muda de época para época é uma coisa meio intuitiva, hoje em dia, eu diria. Hoje em dia, eu diria que é meio intuitiva. Por conta daquilo que vem sendo ensinado às escolas. Agora, o que não vem... Aí. Então, olha o que a Bia está escrevendo no chat, gente. Hoje eu estou lendo. Então, aí vem a pergunta, Bia. Se a gente não entende um português hoje, como você está colocando, falado, por que a gente entende a escrita?
Alguém consegue articular uma explicação para isso, gente? Como é que eu consigo entender um texto de 500 anos escrito, mas mal consigo entender um português que vem hoje de Portugal para cá? Ah, eu acho que é como você tinha dito, tipo, a escrita, as regras são dominadas. Então, tipo, como a classe, assim, eu não sei se é correto falar isso, Mas falar, geralmente, David, desculpa, deixa eu cortar. O que a gente precisa aprender agora, David? A sair do papo de boteco. Esse que vai ser o nosso lance. Tá? E desculpa te interromper para todo mundo. Nós precisamos sair do papo de boteco. Essa intuição a gente precisa aprender a articular de maneira escrita. Por quê? Vejam, gente, vocês viram que eu vivo fazendo isso? Eu mostrei 5 frases erradas, perguntei quantas estavam erradas, nem todo mundo acertou, e quem acertou achou que eu era outra coisa. Então, se eu não preparar vocês para a prova escrita, muito menos para a prova teste. Tá? Então, desculpa te cortar, tá, David? Fala. Deixa eu tentar, David, só te orientar. David de todo mundo, consegue me responder a seguinte pergunta? Qual é a finalidade da língua falada? E qual é a finalidade da língua escrita? A resposta tá nisso, David. Eu tenho que pensar. Qual que é a finalidade da língua falada? Qual que é a finalidade da língua escrita? Que hora que eu perceber que elas têm finalidades diferentes, estão entendendo, gente? O que eu estou falando para vocês tem uma finalidade diferente do que eu escrevo para vocês. Eu, Rubão, o que eu estou falando tem uma finalidade diferente do que eu estou escrevendo. A hora que vocês adquirirem consciência da diferença de finalidade entre a língua falada e a escrita, vocês vão entender por que a língua escrita a gente consegue entender e por que a língua falada não. Desculpa te cortar, David, mas foi só para tentar ajudar. Vai, David, consegue articular? putz, sei lá, eu acho que o que eu pretendia dizer não estaria correto, né? Na verdade eu dei uma cortada porque eu achei que você ia falar parcial. Sim, sim. Qual que é a finalidade da língua falada? Qual que é a finalidade da língua falada? As pessoas que falam português, todas elas frequentaram escola? Não. E elas falam português. Você fala português, pessoas que estudaram mais do que vocês falam português, pessoas que estudaram menos que vocês falam português, pessoas que não estudaram português falam português. Então, qual é a finalidade da língua falada? Independente da classe social, independente do grau de instrução da pessoa. Tornar a comunicação viável. Isso. Comunicação. Tá. Comunicação. Isso, legal. Mas, tá. Vamos melhorar, gente. Então, já estamos no caminho. Mas, o que é uma comunicação viável, David? A forma de se expressar. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu ler um texto escrito, se eu ler um texto, e eu não entendi, o que eu tenho chance de fazer? Para entender? Não, para entender. Ler outra vez, certo? Sim. Ler outra vez. E a fala? Se eu, Rubão, falei uma coisa e vocês não entenderam, como é que você faz para entender? Você tem como recuperar? Você tem que ficar lembrando. Só que se você ficar lembrando o que eu falei, o que você não vai fazer? Ouvir o que eu estou falando. Isso, pede para repetir, Bia. Não, tudo bem, Bia. Mas eu tô falando da ótica do receptor, tá, Bia? Tá? Então, assim, se eu falei, admito o seguinte, então vamos fazer o seguinte, Bia. Imagine que eu estou dando uma conferência na faculdade para 1.200 alunos. Imagina numa faculdade, aquele puto auditório. A compreensão tem que ser simultânea ao momento da fala. A compreensão tem que ser simultânea ao momento da fala. A escrita, não necessariamente. Portanto, a fala não pode ter, tecnicamente falando, a palavra ruídos de compreensão. A fala não pode ter ruídos de compreensão. Portanto, a fala, gente, é comunicação como vocês colocaram. Mas é estabelecer a comunicação da forma mais imediata possível.
Então a palavra imediata é importante. Porque a escrita também estabelece comunicação, gente. Assim como a fala. Mas a fala tem que estabelecer comunicação de maneira imediata. Quando eu estou dando aula, eu vou me usar como exemplo, e sei que eu vou falar uma coisa muito complicada, vocês já perceberam o que eu falo? Eu vou falar devagar. E por que eu estou falando devagar? Que é para dar tempo de vocês irem pensando ao mesmo tempo. A turma está compreendendo? Então, as mudanças na fala são mais dinâmicas do que as mudanças na escrita. Porque a escrita não tem por finalidade estabelecer comunicação rápida. Muito pelo contrário, a escrita tem como finalidade transmitir informação, portanto, estabelecer comunicação. Tudo bem, gente? Com gerações futuras. E não somente com a geração atual. Eu vou falar, depois eu volto, tá? Porque eu estou falando muita coisa técnica e é aquela bendita daquela aula que talvez você nunca tenha ouvido na vida. E toda vez que eu dou uma aula com matéria que você nunca ouviu na vida, eu tenho medo. Por quê, gente? Porque tudo que a gente ouve pela primeira vez na vida é mais difícil. Tá? Então, a finalidade da fala e a finalidade desse... Vocês já pensaram nessa pergunta no vestibular? Vocês já pensaram? E, gente, vocês viram aí, ó. Tem medo, Bia? Vocês já pensaram esse tipo de pergunta no vestibular? E veja, não é muito demorado para eu convencer vocês de que se vocês falarem com português hoje, a gente não entende, acho que 80% do que ele fala. Mas se o cara escrever, a gente entende quase 100%, tirando um léxico ou outro. Tá compreendendo? Aí vem o vestibular e você pergunta, mas cacete, por que isso acontece? Então, o que eu estou tentando colocar na tua cabeça? Que as finalidades das línguas faladas e escritas são diferentes, tá? Gente, não é para anotar nada, tá? Como eu falei, e tudo isso vai ser repetido. Aí, com exemplo melhor, a gente vai anotando. Então, o que eu quero que você ganhe consciência? Que a finalidade da língua falada é estabelecer comunicação rápida e sem ruído. Então, eu, por exemplo, Rubão, tá? Eu, quando vou fazer uma frase com uma construção linguística correta, que eu sei que vai causar estranheza para todos vocês, não que eu faça uma frase errada, mas eu troco a construção por outra também correta, que eu sei que não vai causar estranheza. A turma está compreendendo? Então, se alguém te perguntar qual é o problema que existe, olha que pergunta maravilhosa, maravilhosa em termos de vestibular, né? Qual é o problema que existe em uma pessoa falar como escreve? Ela vai perder a interlocução. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ela vai perder a interlocução. Por isso que eu já disse várias vezes para vocês, ninguém deve falar como escreve, assim como ninguém deve escrever como fala. Que ninguém deve escrever como fala, vocês, estudantes, sabem. A gente fala, gente. A gente fala. Ah, eu já resolvi esse exercício. Aí eu conversando com você, falo assim, eu não consegui resolver ele. A gente fala isso com naturalidade. Só que vocês sabem que isso não pode ser escrito na redação. Agora, não sei se você já conversou com algumas pessoas. Eu, como frequentei faculdade de Direito, é um inferno. Pessoas que tentam falar, quem da sala já frequentou a universidade sabe como existe em universidade principalmente esse tipo de pessoa. Pessoa que tenta falar como escreve. Eu via na São Francisco alunos usando mesóclise, que é para vomitar, cara que usa mesóclise na fala, e usava errada. E achava que estava nos píncaros da glória intelectual. A turma está entendendo? Então, qual é o problema de eu escrever como eu falo? Qual é o problema de eu escrever como eu falo? Marca de oralidade. Qual é o problema de eu falar como eu escrevo? Eu perco a interlocução. Por quê? Porque o falante o ouvinte vai passar a pensar na forma e não no conteúdo. E na língua falada,
O que importa mais é o conteúdo e não a forma. Parei. Redação, gente, não é texto escrito? Então, redação não interessa só o conteúdo. Interessa também o quê? A forma. E eu tenho batalhado isso desde o começo do ano com vocês. Só que agora eu estou dando a roupagem técnica para esse troço, que eu sempre venho falando. A redação é um texto escrito? Texto escrito não está preocupado só com o conteúdo, está preocupado com a forma também. E 90% dos vestibulandos que tiram nota baixa na FUVEST se apegam a um argumento. Ah, mas minhas ideias são muito boas. Primeiro, que não são. E segundo, que esse argumento está jogando fora a forma. Até aí, tranquilo? Então, turma, dá uma olhada de variante histórica, tá? O tanto de pergunta que dá para sair. Quer ver um outro modelo de pergunta? Isso aqui eu peguei 2 tipos de propaganda. Acho que dá para ler tranquilo, né? O outro texto não vai dar para ler, eu fiz uma coisinha, tá? É uma propaganda, tá? Aqui, ó, esse aqui eu acho que não dá para ler, tá um pouco menor. Tá? É o mesmo produto. Tá? E olha o que eu quero que você veja. Isso aqui já é português do Brasil, hein? Olha como as diferenças. Tá vendo? Eu só ampliei para você ver. Olha como existem diferenças, né? Porque eu pego um texto de 1500 para cá, né? O aluno pode achar que é óbvio que isso, mas olha aqui, ó. Tudo bem? Eu tenho 2 perguntas. Primeira, como o vestibular vai te perguntar? Crie uma hipótese pelas marcas linguísticas, variante histórica. Crie uma hipótese. Crie uma hipótese da época em que esse texto foi escrito. E aí depois eu vou fazer uma outra pergunta. Você vai ver que nível vamos chegar. E aí, gente? Pelas marcas linguísticas. Cria uma hipótese. Quem conhece um pouco, outra vez eu vou falar aquela ladainha, gente. Quem conhece um pouco mais de vestibular, sabe que esse tipo de pergunta cai pra caralho. Não esquece, tá? Variante histórica e geográfica são as que mais caem no Enem. E o Enem, por não ter lista de obras, né? Ele pode pegar um texto de qualquer época. Alguém arriscaria? Chute mesmo. Alguém arriscaria? Bom, repete a pergunta, porque eu Eu queria não saber entendi assim, muito bem. David. Esse texto é um texto da década de 50, de 1950, é um texto do século XIX, é um texto lá da década de 1800, é uma propaganda de... Entendeu? Vamos tentar fazer bloco de 50 e 50 anos. Se o aluno me falar, bom, esse texto é uma propaganda de 2000, puta que pariu, né? O cara tem que se lascar, né? Ninguém de vocês falaria que é de 2000, entendeu? Putz, eu acho que é o início do século XX. Essa propaganda é exatamente de 1910. 1910. É exatamente de 1910. Tá? Isso. Aí, ó. Quem que falou? Quem foi? Samuel. Beleza, Samuel. Isso. Então, gente, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. Agora, o que eu quero que você fale? Ó, a gente já aprendeu que o texto não são só palavras. Você vê, a gente já aprendeu isso. Onde que eu tenho marcas, e o Samuel falou, e aí eu vou falar uma outra pergunta. Onde que eu tenho marcas, esse texto não é contemporâneo, e é da década, na verdade, ela é de 1900, esse aqui é de 1900, esse de 1910, essa de 1914. Tá? O Samuel falou, o cabelo da mulher, ó. Agora, gente, saber como que era tipo de penteado da década de 1910 é uma coisa que o aluno vai aprender em escola? Não é. E vai cair em vestibular. Agora, você consegue me falar dessa propaganda? Dessa? Porque dessa que a gente já falou. O que não é atualizado? O que marca que isso não é atual? O charuto na propaganda? O charuto, o fumar. E o fumar associado com dente branco. A turma está compreendendo?
Turma, ó, você está vendo que devagarzinho nós vamos resgatando coisas. Texto não é só aquilo que está escrito. Então, variante histórica no vestibular, caindo, eles podem pedir para você criar hipóteses de quando o texto foi criado. Então, você está percebendo, por exemplo, que o Y é dos primórdios do português. Esses dois textos são de um produto francês e você vê uma clara influência francesa no traje e nos textos. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, turma, ó, a gente ia caminhar, tá? Mas já deu 11h40 e tem aula do Tiãos. Quando é minha aula, eu fico mais tranquilo. Então, a gente vai parar por aqui. Tudo bem? Amanhã, aí vai ter anotação, tá, David? Aí o arquivo para anotar fica liberado. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum